Olá, meu nome é Márcio Marinho e nesse vídeo eu vou demonstrar a nossa solução de laudos estruturados aplicados a laudos de ecocardiograma. Qualquer dúvida, meus contatos estão abaixo e eu estou à disposição para esclarecê-las. Bem, eu vou iniciar selecionando um paciente na minha lista de exames e vou clicar no botão laudo. Ao clicar no botão laudo, o sistema já me traz os últimos exames, todos os exames que já foram realizados na clínica do Lucas Amaral Souto, por exemplo. Então eu já sei que ele tem 3 exames que foram feitos aqui. Claro que todas as informações são fictícias, mas para os senhores conhecerem como funciona, eu posso navegar nos registros anteriores e saber tudo o que aconteceu. Então observe que eu tenho aqui um chamado assistente, que está me dizendo exatamente o que aconteceu no primeiro exame do paciente. Foi detectada uma hipertensão arterial pulmonar. Ele estava com o IAC obeso e o IMC acima do peso. Já no segundo exame, foi detectado também uma estenose mitral, ok? Conforme podemos observar. Então, o sistema ele tem um recurso que eu vou detalhar ele posteriormente, que chama o assistente. Ele é literalmente um assistente para a realização do exame, ok? Ele contribui com informações muito importantes para a realização do exame. Então, o sistema ele está me mostrando de novo que no segundo registro, além da hipertensão pulmonar, ele está com uma sugestão de uma estenose mitral, ok? Isso em função, claro, de alguma alteração que nós temos na área mitral, ok? Aqui, mais para ser preciso, esse PHT estava em 2 centímetros. Bem, só para dar uma breve apresentação, esses botões é o detalhamento do exame que é feito em cada região. Então, se é identificado alguma coisa, o médico simplesmente clica onde ele encontrou, por exemplo, na aórtica, e seleciona o que ele encontrou, ok? Fechou, ela já faz parte daquela tela. Eu não vou alterar esse registro, porque nós vamos criar um quarto registro para exemplificar como funciona. Mas é interessante essas bolinhas dos botões, porque ao navegar nos registros anteriores, eu sei que houve alteração, então não preciso ficar preocupado em ficar rastreando todos os botões para saber onde houve alteração. Observe também que esse registro está bloqueado, existe um recurso de bloqueio automático do registro após a impressão. Isso é personalizado pelo médico, pela clínica, por exemplo. Então a gente pode personalizar que ao imprimir, se bloqueia esse registro para evitar alterações. Ou então, podemos programar um bloqueio automático para, depois de X minutos do exame realizado, bloquear automaticamente o registro. Então, voltando aqui, eu tenho as informações de 3 registros. No segundo registro, nós temos essas 2 alterações. E num terceiro registro, por exemplo, que foi feito no dia 17/1, o exame estava normal. Ok? Apesar de nós termos aqui uma indicação de obesidade, de acordo com o IAC e o IMC, o exame estava normal, ok? Bem, normal por quê? Porque todos os parâmetros estruturais estão dentro das suas faixas de normalidade. E também porque não há nenhuma alteração em nenhuma região do exame, ok? Caso existisse alguma alteração, essa informação não existiria, não estaria aqui. Assim como, por exemplo, dessas alterações, ok? Isso tudo é automático, nós vamos ver quando confeccionarmos daqui a pouquinho o novo exame desse paciente. Por enquanto, nós estamos aí averiguando os exames anteriores, tá? É claro que isso é opcional, se o médico já quiser iniciar fazendo um novo exame, ele começa. Se ele quiser avaliar, por exemplo, a evolução desses parâmetros estruturais, basta ele posicionar o mouse em cima, que o sistema vai mostrar a evolução, ok? Desses valores, dos parâmetros estruturais de acordo com os exames anteriores. Se eu quiser também saber sobre o peso do paciente, olha, esse paciente, por exemplo, está engordando, digamos assim, não só pelo peso, mas como pelo IMC também. Isso tudo são informações automáticas. Os senhores vão observar que no registro de número 4 que eu vou criar, ok? Exemplificando como se esse fosse um quarto registro desse paciente, os senhores vão observar que, na verdade, é tudo automático. Não há nenhum tipo de trabalho que o médico tenha que ficar clicando, buscando, nada disso. Ok? Uma outra informação importante, essas tabelas de referência, ok? São tabelas que nós
fornecemos, são tabelas públicas que já disponíveis na internet, porém o médico ele pode modificar 100% essa tabela, ele pode informar com qual tabela ele quer utilizar, ou então até mesmo digitar a própria tabela dele. Entrei no local errado aqui, mas gráficos e limites. Ele pode digitar as tabelas dele, então não há limitação, aqueles valores são 100% personalizáveis. No nosso caso, nós demos entrada no sistema, nós fornecemos essa estrutura de laudo de ecocardiograma com os principais valores de referência, baseado no sexo. Observe que quando eu mudo o sexo de masculino para feminino, todas as minhas tabelas de referência já modificam também. Assim como para a idade, alguns campos em relação à idade e outros em relação a peso. Então, dependendo do peso que eu digito, a minha tabela de referência ela automaticamente se modifica, ok? Então, as tabelas são automáticas, ao informar a idade, o peso e a altura e o sexo, o sistema traz as tabelas de referência baseadas nessas informações. Em muitos casos, o peso e a altura, elas são digitadas lá pela secretária, quando o paciente chega, ou por uma assistente em outra ocasião. Se digitado o quadril, nós também temos a condição de calcular o IAC, que é o índice de adiposidade corporal. Então, voltando a informar, só para esclarecer, dar um overview dessas telas. Aqui na tela onde a recepcionista digita as informações do paciente, nós temos as informações de peso e altura. Então, a secretária informa essas medidas e quando o médico na sala dele abre a tela de laudo, ele já tem essas informações, assim como o cálculo do IMC, o cálculo do IAC e a superfície corpórea calculadas, ok? Então, essas informações, essas telas são 100% personalizadas. Se o médico quiser acrescentar qualquer campo aqui ou retirar qualquer campo para deixar um laudo mais simples, digamos assim, nós podemos modificar essa tela toda a gosto do médico, ok? Não só a tela com os campos, mas como as cores, os slides, os limites, as tabelas de referência, os botões. Tudo é personalizado de acordo com o que o médico quer. Por exemplo, eu tenho um botão aqui pulmonar e o médico fala, eu quero acrescentar mais um monte de coisas aqui nessa tela, campos, checkbox, cálculos automáticos, tudo falando da válvula pulmonar. Ou seja, é possível e nós vamos acrescentar o que ele quiser. Ok? Então, o sistema ele é 100% personalizável e essa tela de ecocardiograma é um template, a gente chama que é um modelo de tela. Se o médico quiser utilizar, ele já pode iniciar utilizando, mas se ele quiser aprimorar, acrescentar informações, personalizar, modificar, ele pode fazer isso à vontade, ok? É importante também eu dizer que sempre temos um campo observação, que se o médico por acaso encontrar alguma coisa na válvula pulmonar, que não existir nenhum clique, digamos assim, nenhuma informação automatizada, nenhuma informação estruturada, ele pode digitar, ok? Então não fica preso àquelas informações, ele pode digitar em qualquer tela dessa, nós deixamos um campo observação para que o médico digite se ele quiser digitar. Dependendo da instalação do médico, ao digitar uma informação nesses campos de texto, automaticamente, quando ele imprime o laudo, o sistema envia para o e-mail do supervisor técnico aquele texto que o médico digitou naquele determinado laudo. Então isso serve para quê? Imediatamente a equipe técnica vai receber esses e-mails com os textos que estão sendo digitados, ela vai personalizar, estruturar aquele texto que foi digitado para um padrão clicado, digamos assim, de cálculos automáticos. Vai ser feita uma pesquisa na internet, em estudos científicos, se caso a equipe técnica for a nossa, para entender o que o médico quis dizer, a patologia, descobrir quais são as variações daquela patologia e enriquecer cada vez mais as telas, chegando ao ponto do médico não ter que usar o teclado. A nossa proposta com essa aplicação é a não utilização do teclado, nem mesmo de ditado, né? Daqueles recursos de ditar, você vai ditando, ele escreve. Então, a nossa proposta é um laudo muito mais rápido, muito estruturado,
todo cheio de informações que vão ajudar o médico a realizar o exame, sem que ele tenha que ter digitado, nem mesmo encostado no teclado. Isso é possível com o uso de tablets, por exemplo, onde o médico pode ter um tablet do lado do aparelho de ultrassom e simplesmente clicando nas informações que ele encontra, e no final, quando ele clicar em laudo, o laudo todo vai estar pronto de forma espetacular, os senhores vão ver, ok? Então esse foi mais um overview que eu estou falando. Agora eu vou falar de cada recurso e vou explicar como criar um quarto registro, um novo registro para esse paciente. Assim como vou explicar também sobre o assistente, que é a base da inteligência, digamos assim, do sistema, e do estudo de casos, que eu acho que é também algo espetacular, onde o médico pode fazer estatística e mapear todos os exames realizados por ele, ou pela clínica, ou pelo hospital. Então, nesse caso rápido, eu fiz um estudo de casos de cardiomiopatia. O sistema me trouxe várias informações e mais tarde eu vou detalhar cada uma delas. Então, só para adiantar e deixar um pouco os senhores curiosos, aqui eu já tenho incidências de cardiopatias que foram realizadas. Eu tenho um número de registro, um número de amostragem, e aqui então eu tenho uma incidência, digamos assim, maior em cada exame que foi realizado na minha clínica, ok? Eu vou detalhar mais esse recurso um pouquinho mais tarde. Antes de começar o quarto registro, um novo exame, eu vou falar de 3 recursos que eu considero importantes para melhor entendimento do que acontece na aplicação. O primeiro recurso é o reconhecimento automático de medidas. Então, imaginem os senhores estarem realizando o exame no aparelho de eco e, ao enviar as imagens para a nossa solução de imagens e, consequentemente, abrir a tela para confeccionar o laudo, todas as medidas já vêm preenchidas que foram enviadas do aparelho. Isso mesmo. Então, ou seja, não será necessário a digitação de nenhuma medida, ok? Esse recurso está em testes finais. Já está em testes finais, depende do aparelho utilizado, então eu peço que sempre consultem a disponibilidade desse recurso, se é compatível com o seu aparelho. O outro recurso que frequentemente nos dá informação e nos auxiliam na confecção do laudo é o assistente, ok? O assistente está relacionado ao nosso centro de estudos. O centro de estudos, ele tem a função de ajudar o médico na realização do exame, dando informações importantes na medida que é feita a digitação ou na medida que é inseridos os dados do exame. Então, além disso, ele tem a função também de gerar as conclusões dos laudos automaticamente, eliminando aí um certo trabalho, um trabalho, na verdade, até duplicado, porque o médico muitas vezes informa uma patologia ou uma alteração em determinada região e também tem que fazer isso na conclusão, né? Concluir o laudo dizendo, às vezes, a mesma coisa ou em palavras diferentes, concluindo o laudo. Então, o sistema ele tem um recurso muito interessante que é o de criar essas conclusões automaticamente, evitando informar a mesma coisa várias vezes. Outro recurso interessante do centro de estudo está relacionado ao estudo de casos, que é literalmente a estatística. Na verdade, é o mapeamento de todos os exames realizados na clínica ou no hospital. Isso eu vou detalhar para os senhores agora. Cadastrando um centro de estudos, no laudo de eco eu já tenho vários assistentes cadastrados e tem alguns estudos de casos também. Eles são diferenciados por esse ícone aqui. Quando tem um gráfico, significa que é um estudo de casos. Quando ele tem um bonequinho, um íconezinho de um bonequinho, ele é o assistente, ele tem a finalidade de ou gerar a conclusão automaticamente ou dar uma informação na tela, na medida que ela é digitada, ok? Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha tela principal, ecocardiograma, o aumento esquerdo
aumento do átrio esquerdo, um aumento importante do átrio esquerdo. Então, essa informação ela vai ser preenchida na conclusão do laudo e vai acontecer nessa condição aqui embaixo, quando o diâmetro do átrio esquerdo for maior ou igual a 48 ou ao máximo permitido das tabelas de referência. Isso tudo é personalizado. Eu vou achar um outro aqui interessante, olha. Aumento discreto do ventrículo esquerdo. Foi feito várias combinações de condições para que essa conclusão fosse acrescentada ao laudo, ok? Então, eu tenho várias informações importantes que vai me chegar a essa conclusão. Essas informações que eu estou mostrando para os senhores, elas são 100% também personalizadas. Então, na medida que o médico vai utilizando o sistema e alimentando o centro de estudos, o sistema vai criando e aumentando a sua inteligência, entre aspas, ok? É importante eu frisar aqui, entre aspas, porque a inteligência do sistema ela está relacionada ao que o médico pede para o sistema fazer. Em nenhum momento nós queremos que o sistema dê um diagnóstico ou coisa parecida. O sistema ele passa informações, ele dá informações para que o médico faça o diagnóstico, ok? Então aqui eu tenho esses casos, eu tenho aqui uma outra situação interessante, sugere-se cardiomiopatia hipertrófica. Isso quando eu tenho o aumento de algumas variáveis, digamos assim, do meu laudo, ok? Então eu posso cruzar as informações, tá? Para que o sistema me dê as mensagens que eu preciso na tela. Então, por exemplo, eu posso dizer, para quando o paciente estiver acima de uma determinada idade, eu sugeri um outro determinado exame para complementar o meu laudo de eco. Então esse é o assistente que faz parte do centro de estudos, ok? Então aqui eu já dei um exemplo de como enriquecer o sistema com informações importantes para que quando eu faça o exame que atenda aquelas situações, ele me dê uma mensagem automaticamente na tela, assim como também eu faça essas combinações de variações de acordo com alguns campos da tela e ele me gere as conclusões automaticamente. Ok? Bem, vou falar um pouquinho agora do centro de estudos. Para finalizar essa etapa de alguns recursos interessantes, a gente já entrar para confeccionar um laudo e os senhores observarem como fica. Temos aqui alguns estudos cadastrados. Como exemplo também, volto a dizer que tudo é personalizado e tudo o médico pode fazer da forma que ele achar interessante. Então imagine que o médico vai apresentar um trabalho, vai defender uma tese ou vai apresentar uma palestra falando sobre cardiomiopatia. E ele queira que o sistema faça um levantamento para ele de todas as cardiomiopatias que ele tratou na clínica dele ou que foi tratado no hospital. Quando eu falo hospital, eu falo também que pode ser utilizada uma base comum a espaços localizados geograficamente diferentes. Por exemplo, eu posso ter um hospital, universidade no Pará, posso ter outro em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, todos alimentarem uma mesma base de dados, um mesmo centro de estudos. É importante eu deixar claro, não é uma mesma base de dados de exames, é um mesmo centro de estudos. Eu não estou compartilhando as informações dos meus pacientes, as informações pessoais do meu paciente. Eu estou compartilhando informações científicas, destinadas a estudos científicos, basicamente. Então eu posso ter uma base de dados, um centro de estudos comum a várias localidades, desde que essas possuem permissão de acesso. E quando eu gerar a minha estatística, eu vou gerar uma estatística mais global, digamos assim, ok? Então, continuando, para tentar ser o mais objetivo possível, eu pedi para o sistema me mapear as cardiomiopatias que foi realizado na clínica. Mais uma vez, são informações fictícias,
eu tenho aqui uma base total de 49 registros, 49 exames, digamos assim, feitos no meu sistema, onde 8 deles eu tive essa patologia, tá? Essa alteração. Ok? Então aqui eu estou vendo nos gráficos que eu tenho um indício de situações que me levam a uma cardiopatia. Então, por exemplo, aqui no meu registro, de 8 registros que tiveram cardiomiopatia, 7 deles estavam com a espessura relativa do ventrículo esquerdo acima do máximo permitido. O sistema não está afirmando nada, ele só está mostrando para o médico indícios das situações dos exames que ele realizou, ok? Então eu tenho aqui 3 registros de congênitos, alguma coisa nesse sentido. Se ficar difícil a visualização, eu tiro o efeito 3D e eu tenho um gráfico mais limpo para visualizar. Então, o septo estava acima do máximo permitido, e se eu clicar nessas regiões, eu tenho os registros que me originaram esse resultado. Então, aqui, por exemplo, o PPVE 18, eu tenho 4 registros, eu tenho esses registros para que eu possa averiguar. Tenho também as imagens, se instalado junto da nossa solução de imagens, o LS Imagens. Então, o centro de estudos, mais especificamente o estudo de casos, ele tem a função exatamente de estudar os casos ocorridos na clínica ou no hospital, de forma que me permita, por exemplo, eliminar esse monte de colunas, se elas ficaram, digamos, ruins de se identificar, e eu posso clicar nas que eu quero que ele me resulte em colunas aqui. Então, por exemplo, eu pedi para ele me trazer a cardiomiopatia relacionada ao diâmetro do átrio esquerdo. Então ele já está me dizendo, olha, o diâmetro do átrio esquerdo em 25, eu tive 5 registros. Se eu clico, eu tenho o resultado desses 5 registros. Então, para a estatística, realmente isso é espetacular. Eu posso também não só selecionar as colunas que eu quero no meu gráfico, mas eu posso também refinar a minha pesquisa. Ok? Eu posso acrescentar, acrescentar, por exemplo, só do sexo feminino, ou só os que estiveram com o diâmetro do átrio esquerdo acima do máximo permitido. Então eu posso filtrar ainda mais a minha estatística e ter resultados bem interessantes. Ok? Então esse é o estudo de caso que faz parte do nosso centro de estudos. Agora eu acho que convém eu iniciar a confecção do laudo para os senhores observarem na prática como funciona. E eu vou fazer isso agora. Já com as informações de idade, peso, altura e sexo, eu tenho a minha tabela de referência. Como eu disse, esse gráfico está aparecendo porque o mouse está posicionado em cima dele, ok? Então, eu tenho 3 registros, esse é o 4. O meu gráfico está mostrando os 3 registros anteriores. E se eu digitar aqui, por exemplo, 35, vamos lá, 35, o meu slider, que é esse recurso, já está me dizendo que está dentro da normalidade, ok? E o meu gráfico já alimentou uma informação com outro registro, que é o registro atual, com aquela estrelinha azul dentro do gráfico. Eu não tenho como posicionar o mouse em cima, porque se eu tiro ele do campo, ele some. Então esse é o meu 4º registro. E assim eu vou preenchendo os meus dados. Eu encontrei 32, o assistente está me dizendo lá em cima que está tudo normal. Por enquanto, está tudo dentro da normalidade. Agora eu vou simular aqui, digitar um valor 63. Olha lá o que o assistente fez. Ele já me deu 2 informações importantes, que o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo está aumentado, e a dilatação anormal da cavidade ventricular esquerda, ou melhor, que a cavidade ventricular esquerda está dilatada, ok? Isso em função de cálculos que ele já fez, ok? Para chegar a essa conclusão. Então eu continuo digitando o laudo, ele já não está mais normal como ele estava dizendo. Isso tudo de forma automática. Eu já tenho aqui uma informação também
piscando, me informando que o sistema está acima da normalidade. O sistema já calculou, quando eu saí desse campo, várias informações e já alimentou o meu assistente com essas informações. Então, observe, a massa do ventrículo esquerdo está abaixo do mínimo permitido. É muito provável que é porque eu ainda não digitei as informações, os parâmetros estruturais, para que ele continue a realizar os gráficos dele. Mas vamos continuar observando o assistente. Ok? Então eu vou digitar aqui um valor intermediário, por exemplo, 25. Ok? Vou digitar um valor de 18, por exemplo. O meu assistente está me ajudando. Vou digitar 25. Vou digitar 8, por exemplo. Vou digitar um valor abaixo agora. Ó. Observe como o assistente está, hein? Agora eu vou digitar um valor 5. O meu assistente já me disse que a espessura do septo interventricular está abaixo do mínimo permitido, tá vendo? E a espessura relativa, eu imagino que também seja por esse motivo. Então, observem, senhores, que a aplicação, a função dela, não é só confeccionar laudo. Ela tem uma função além, ela vai informando o médico, vai ajudando o médico na realização do exame. Então ele já me gerou algumas conclusões automáticas, esses que estão em negrito, nós só diferenciamos pelo negrito, mas poderia estar em qualquer cor, são as conclusões automáticas. E eu ainda tenho outras coisas que eu posso fazer para um laudo alterado. Eu posso, por exemplo, clicar aqui em pulmonar, e vamos imaginar que dentro da válvula pulmonar eu encontrei algum achado sugestivo de hipertensão arterial. Olha o assistente o que já fez, hipertensão arterial. Quando eu sair, olha o assistente o que já fez, hipertensão arterial. Isso ele já vai colocar no meu laudo, na minha conclusão do laudo. Se eu encontrei alguma coisa, por exemplo, na válvula mitral, eu abro a válvula mitral, o assistente já está me alertando as alterações que ele já encontrou e eu vou clicar onde eu encontrei, o que eu encontrei. Muitas pessoas acham que é um sistema onde um clique corresponde a uma frase ou coisa parecida. Não é. Eu vou explicar na prática como isso funciona. Imaginem imagine que nós vamos detalhar aí, descrever um espessamento valvar reumático. Eu vou dizer qual é o tipo dele, é um moderado, com abertura diastólica, sem falha na coaptação, com uma intensidade no folheto anterior, com uma restrição discreta, com uma abertura em cúpula sem fusão comissural e sem folheto posterior fixo. Observem os senhores que eu estou compondo uma frase, os senhores vão ver como essa frase vai ficar lá no laudo. Então, quer dizer, não é um sistema onde eu dou um clique e ele me traz uma frase e o médico é obrigado lá no meio dessa frase fazer uma alteração. As informações elas são montadas de acordo com as seleções que o médico vai fazendo. Então isso num tablet, por exemplo, funciona muito bem. Num notebook touchscreen, por exemplo, que tem uma tela maior, também funciona muito bem. Ele só está utilizando o dedo, montando as frases. Imaginem que ele clica aqui, por exemplo, em PHT, que eu lembro que tem uma alteração lá no assistente, e digite 2. Olha, quando eu dou um Enter, olha o que acontece, o meu assistente me ajuda, sugere-se estenose mitral pela área valvar de grau discreto. Isso foi informado de acordo com esse PHT, ok? Então olha que interessante, eu estou confeccionando o meu laudo sem digitar absolutamente nada. Quando a gente digita esses campos numéricos num tablet ou num equipamento parecido, é aberta uma tela, uma telinha com os números para que a pessoa preencha. Então, mesmo sendo campos numéricos, não é necessário a digitação no teclado, pode ser utilizado num equipamento touchscreen. Bem, fechei a tela, eu tenho um assistente mais completo, me dando mais informações. Só para os senhores entenderem o funcionamento, o assistente ele é automático. Se ele identifica alguma alteração, ele já aparece por 3 segundos e some. Só que fica essa interrogação vermelha aqui. O médico já sabendo, ele clica e quando ele clicar, o assistente fica por um tempo indeterminado para ele poder analisar as informações e clicar novamente em assistente para que ele feche essa tela. Ok? Então, além disso,
Nós temos a tela de ecoestresse, ok? O assistente também está aí para me ajudar a realização de um ecoestresse. Temos o Doppler também, ok? Uma telinha do Doppler para a confecção do Doppler. E é isso, senhores. Eu acho que com essa apresentação eu consegui apresentar para os senhores os principais recursos do sistema, ok? Só para não estender um pouquinho muito mais, eu vou mostrar o editor de formulários que tem a função de personalizar essa tela de acordo com o que o médico quer ou o que a clínica quer. Então vamos imaginar que ela quer utilizar um verde, ela quer modificar as cores, ela quer apagar, o médico fala, não quero não quero realizar esses exames, eu não quero essas medidas, eu quero acrescentar outras. Então aqui, olha, senhores, a gente consegue personalizar 100% a nossa tela de entrada de dados. E o layout do laudo, que é o que eu vou mostrar em seguida, também ele é personalizado 100%. Não há nenhuma limitação ou nada que o médico queira fazer que a ferramenta não proporcione para que ele faça. Nós temos vários recursos mais avançados, destinados a técnicos avançados, às vezes até a programadores, que nós vamos apresentar em outro vídeo. Tá? Nós vamos nos limitar a essa apresentação nesse vídeo para que ele não fique muito extenso. Mas o que eu posso antecipar para os senhores é que não há limitação para o que o médico queira fazer, seja na entrada de dados ou no layout do laudo. Por exemplo, se o médico falar assim, olha, eu quero que o sistema mande um SMS para o médico solicitante, caso esse valor seja acima do máximo, ou caso seja encontrada uma patologia XYZ. Tudo isso é possível ser feito com a nossa aplicação, ok? Bem, agora eu vou mostrar para os senhores como é o layout do laudo, ok? Esses gráficos que os senhores estão observando, eles podem ser acrescentados no laudo, no laudo impresso, tá? Basta ser configurado. Eu vou apresentar então, vou mandar visualizar o laudo impresso. O laudo resultante desse preenchimento é um laudo que pode ser visualizado no Word, ok? Ou pode ser visualizado em formato PDF, o mais seguro e o mais indicado, digamos assim. Aqui eu tenho as informações de identificação, eu tenho um cabeçalho com logomarca, eu tenho uma marca d'água, eu tenho um laudo realmente todo estruturado, ok? Eu tenho informações de normalidades em determinadas regiões, eu tenho aquelas informações de sliders dizendo que se está acima ou abaixo, totalmente personalizável, ok? Tem aqui o ventrículo esquerdo, normal e etc. Aqui a válvula mitral, espessamento valvar reumático moderado com boa abertura diastólica e sem falha na coaptação, sendo mais... Ou seja, eu não devo ter clicado corretamente lá, digamos assim, com uma certa coerência, porque eu não tenho informação médica. Mas o que eu cliquei lá, ele já trouxe aqui preenchido através de texto, falando sobre a válvula mitral. Observa a válvula pulmonar, achado sugestivo de hipertensão arterial pulmonar. E observem as conclusões todas automáticas, ou seja, quando eu disse que não há uma redundância de informações, eu não perco meu tempo falando a mesma coisa várias vezes, é porque, por exemplo, nessa válvula pulmonar, eu só informei com um clique achado sugestivo de hipertensão arterial pulmonar. E aqui embaixo, hipertensão arterial pulmonar, uma frase diferente. Ele já colocou essa frase aqui. É claro que o médico pode decidir se ele quer que seja assim ou não, se ele quer modificar ou não. Então o laudo está pronto, com todas as conclusões automáticas. Aqui, se o médico desejar, já pode vir a assinatura digital do médico, ok? Aqui tem um rodapé, uma marca d'água, um laudo... de certa forma, muito bem apresentável. Se o médico quiser acrescentar os gráficos de evolução, é possível também. E como eu disse mais uma vez, dizendo, ele pode ser visualizado em formato PDF, que é o mais recomendado. Ok? Então esse é o resultado final do nosso laudo. Esse laudo, se o médico, a clínica possui um módulo chamado Web Laudo, ao imprimir o laudo, o sistema pergunta se ele quer publicar. Se ele quiser publicar, o sistema já publica no site do hospital ou da clínica em formato PDF.
não publica na internet, ele publica no site de forma segura, manda um e-mail para o médico solicitante e um SMS, se for configurado, informando que o laudo está pronto e pode ser visualizado no site da instituição. Então o médico com o login e senha, ele pode acessar esse site e visualizar automaticamente o laudo feito para o paciente. Nessa indicação eu acabei observando que ela ficou em branco. Vamos ver aqui por quê, olha. Porque na indicação do exame eu não selecionei opção nenhuma. Se eu tivesse clicado aqui, sairia lá no laudo a indicação do exame, ok? Combinado? Então, aqui eu mostrei como funciona e como é o resultado final da nossa aplicação, que é a emissão do laudo, porém, não é o objeto principal, a confecção do laudo. De um tempo para cá, o nosso objetivo principal é o auxílio na realização do exame e o armazenamento de informações para estudos científicos. E por consequência, digamos assim, a impressão do laudo médico, ok? Sem nenhuma limitação. Bem, o médico não precisa salvar, isso é só um template que é apresentado. Agora eu tenho outras informações, um gráfico mais completo, posso navegar nos meus registros e se eu tivesse configurado para que o sistema bloqueie esse registro e não me permita mais alterar, assim como ele fez com esse primeiro registro, ok? Ninguém consegue mais alterar essas informações. Elas estão bloqueadas, ok? Agora eu vou evoluir para uma apresentação mais institucional e, como eu disse, os meus contatos estão no primeiro slide. Quem tiver interesse, estou à disposição para esclarecimento. Mas uma apresentação mais institucional, a Lucas Solutions ela desenvolve sistemas há mais de 23 anos. Há 15 anos nós desenvolvemos soluções para a área médica e há 5 anos exclusivamente com soluções de laudos médicos, ou seja, exclusivamente nós só trabalhamos com laudos e imagens. Há 5 anos atrás nós trabalhávamos também com um sistema de gestão hospitalar, sistema de agendamento, cadastro, e não é mais o nosso foco. Nós achamos que o sucesso dessa aplicação, esses recursos que sempre são considerados inovadores e diferenciais de mercado, eles se deram ao fato de realmente a gente se dedicar somente a laudos e imagens e conseguir com isso um diferencial em relação à concorrência. Os benefícios, eu vou enumerar rapidamente para que não se torne muito extenso, mas a entrega imediata do laudo após o exame, ou seja, não tem digitação, não tem transcrição, não tem absolutamente nada. O médico ele pode fazer isso num tablet, ou a assistente pode fazer isso num tablet, ou num notebook touchscreen. O médico vai editando, ela só vai clicando, ela não tem que escrever absolutamente nada. Então, elimina aí erros de transcrição, conferência, etc. e tal, e o laudo pode ser entregue imediatamente após o exame, ok? Nós temos aí instalar e usar, nós já entregamos para o médico laudos prontos. Se ele quiser personalizar, ele pode personalizar da forma que ele quiser. Não há limitação nem na tela de entrada de dados, nem em cálculos, nem em gráficos, nem em tabelas de referência, nem em layout de laudos, absolutamente nada. Padronização de laudos de todos os exames, ou seja, uma clínica ou um hospital que queira padronizar os laudos para que eles sejam entregues em um layout previamente definido, com cabeçalho, rodapé, marca d'água, a própria estrutura do texto, caixa 12, negrito, itálicos nos títulos, ou seja, os laudos de toda a instituição vai sair padronizada, sem erros de digitação, entre outras coisas. Todos os laudos vão sair em conformidade com a diretoria clínica, ou seja, atualmente em vários lugares, como as empresas são terceirizadas, digamos assim, é uma equipe terceirizada, o chefe dessa equipe muitas vezes não sabe de que forma os médicos contratados estão mandando os laudos, digitando ou ditando os laudos, né?
porque o processo de ditar os laudos talvez seja o mais problemático, entre aspas. Ninguém tem critério de formatação, já pegamos vários erros de português ou palavras que geralmente não se usam em laudos médicos, mas eles são utilizados porque o médico está ditando, o sistema está escrevendo sem nenhum tipo de consistência. Então, com a nossa aplicação, a diretoria clínica ela pode definir o padrão que ela quer. Então, não há laudos que vão ser entregues sem que esteja autorizado, digamos, avalizados pela diretoria clínica. É claro que ela não vai ficar avaliando laudo a laudo que vai sair. Ela vai, digamos, atestar o sistema implantado. Após implantado, qualquer médico que utilizar vai utilizar das normas e padrões definidas pela diretoria clínica. Ok? Benefício para o médico solicitante e paciente, ou seja, o médico solicitante tem vários benefícios, um laudo muito mais estruturado, ele pode receber um SMS no ato do exame se houver uma patologia, pode ser configurado para que o sistema envie um SMS para esse médico solicitante, para que ele visualize o laudo imediatamente no site do hospital. Ok? Assim como para o paciente também, não precisa muitas vezes levar um laudo normal para o médico solicitante. O médico solicitante ele pode receber aquele laudo através do site da instituição e ligar para o paciente e dizer, olha, recebi o seu laudo, está tudo ok, tudo normal, mas é claro que ele também pode receber o paciente, fazer todo um trabalho de um profissional que muitas vezes preza o contato com o paciente e já dizer, olha, já recebi o seu laudo, está tudo perfeito, está tudo ok, e agrega aí benefício tanto para o médico solicitante quanto para o paciente. Os laudos mais completos, com informações visuais, são gráficos de evolução que pode ser acrescentado, gráficos de normalidade também, que se eu não me engano não mostrei nenhum, mas tem alguns gráficos de normalidade, ok? Podem ser acrescentados no laudo. As informações visuais no sentido de, vamos imaginar um laudo, um outro vídeo que eu vou fazer de carótida, pode ter lá a ilustração da carótida e possíveis entupimentos, onde tem um stent ou coisa parecida. Então são laudos muito mais ricos de informações visuais. Coisas que em laudos textuais isso se transforma praticamente, ou melhor, é impossível ser elaborado, ok? Um acervo científico com alertas por SMS. O acervo científico é o centro de estudos que nós falamos. É um sistema, como eu já disse no início, não é só para confeccionar um laudo e entregar o laudo para o paciente. É para, além disso, armazenar a vida científica do médico ou da instituição. Né? Não é simplesmente a digitação de um laudo ou um laudo textual que está sendo entregue. É o armazenamento dessas informações para pesquisas científicas. Né? E os alertas por SMS, eles servem não só para os médicos solicitantes, mas para a equipe também. Os médicos da equipe podem configurar que, sempre que alguém da equipe do hospital ou da equipe de várias clínicas encontrar uma determinada situação, uma determinada patologia, que seja enviado um alerta por SMS para todos os membros da equipe. Isso também é possível ser feito. Ok? Então, o acervo científico é algo realmente bem diferencial aí da nossa aplicação. Mais informações para diagnóstico em tempo real é o assistente, né? O assistente ele está o tempo todo informando para o médico, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, o médico, com todos esses pequenos detalhes, ele pode encontrar uma patologia ou um indício de uma patologia e conseguir diagnosticar isso precocemente. Ele não precisa de algo alarmante para que ele saiba que há uma patologia. Ele pode unir vários pequenos detalhes que o assistente está dando para ele e avaliar melhor aquela situação e diagnosticar o paciente, como eu disse muitas vezes precocemente, em função de pequenos detalhes que foram encontrados no laudo, ok? No laudo textual, isso é impossível ser feito. Por quê? Seja um laudo textual padrão, desses que o médico digita, um texto padrão e altera, ou aqueles ditado, ele não tem informação nenhuma sobre o exame propriamente dito. Ele só tem uma ferramenta para confeccionar um texto, que é um laudo médico, ok? A nossa aplicação ela vai um pouco mais além, ajudando o médico a realizar o exame médico e não só a confeccionar o laudo médico.
Não requer mão de obra especializada, isso é muito interessante. Hoje em dia, em muitas clínicas, quando se substitui um assistente, uma digitadora ou coisa parecida, é necessário que a nova pessoa contratada passe por um processo de treinamento, de adaptação, aquela coisa de entender o que o médico está querendo dizer, os termos que o médico utiliza e começa a perguntar aqui, ou seja, há um processo de adaptação, né? Daquela nova profissional, aquela nova assistente do médico ou aquele novo digitador de laudo. Com a nossa aplicação isso não tem necessidade. Qualquer pessoa com um mínimo de discernimento, um mínimo de conhecimento em microinformática, ele vai só clicar onde o médico está dizendo, ele não vai escrever absolutamente nada. Então, se o médico falar, olha, encontrei a medida isso, ele só está escrevendo nos lugares que já estão certos e clicando ou pressionando num touchscreen as informações corretas. E muitas vezes pode ser do lado do médico, e o médico está até acompanhando aquele processo para ele observar as mensagens que o assistente está dando para ele. Então, esse problema de mão de obra especializada que hoje em dia acontece, e na minha opinião é um problema grave, né? É uma dependência muitas vezes de um profissional. Nós conhecemos casos onde o médico é doido para dispensar uma profissional por uma série de motivos, mas não dispensa porque ela é uma pessoa que já conhece todo o procedimento da clínica ou do hospital. Então acaba tendo que ficar com aquele profissional porque ela já é uma profissional que já tem aquele costume na confecção do laudo. Então com essa ferramenta acaba-se a necessidade de uma mão de obra especializada no sentido de confeccionar laudo, de entender o médico, entre outras coisas, ok? Elimina os erros de digitações e transcrições. Nós já pegamos vários erros de português, erros de concordância, erros de uma série, infinidade. Os senhores nem imaginam o tipo de laudo que nós já pegamos de várias pessoas, digamos assim, lógico, não mencionando o nome, mas eu tenho certeza que talvez todo mundo vai realmente concordar que acaba ficando vulnerável para entregar um laudo, muitas vezes escrito errado, no sentido de um erro de português, ou de uma palavra incorreta, ou de um erro de concordância, de pontuação, ou coisa parecida. Então, com a nossa ferramenta, elimina-se essa possibilidade. Não tem mais a possibilidade de se ter um laudo errado, seja por um erro de digitação ou um erro de português, ok? Reduz 90% ou elimina a digitação. Nesse caso, pode eliminar até 100% a digitação. Nós só deixamos os 10% ali em função daqueles números que são digitados, mas que podem ser eliminados com o uso de um tablet ou um equipamento touchscreen, ou seja, não se utiliza mais a digitação no teclado, e é eliminado 100% quando o aparelho manda as informações e a nossa aplicação consegue identificar as medidas, né? Então imagine que as medidas todas vão estar prontas e o assistente já disse tudo que pode estar acontecendo com aquele exame. Só resta ao médico analisar aquela situação para diagnosticar, ok? Então, apesar de tudo, apesar de todos esses benefícios, nós temos aí a redução de custos. Quando a gente fala em redução de custo, a gente está dizendo em agilidade na entrega do laudo, eliminação aí de profissionais que talvez precisam ficar para digitar laudo, para montar laudo, para transcrever laudo, entre outras coisas. Então, eu tenho certeza que os senhores que estão envolvidos nessa área vão conseguir entender bem o que eu quis dizer com relação ao centro de custo, ok? Os principais recursos, tentando acelerar um pouco para não ficar muito cansativo, são cálculos automáticos. Não há limitação de cálculos, qualquer cálculo, sem exceção, pode ser acrescentado ao sistema. Se por um acaso o cálculo, por exemplo, do IMC está seguindo um padrão que o médico não quer, basta ele nos dizer qual é a fórmula que ele quer, tá? Que nós vamos implementar. Essa fórmula pode ser qualquer uma fórmula matemática, ok? Cálculos automáticos sem limitação, SMS para o médico solicitante, como eu disse já brevemente, o sistema manda SMS para os médicos solicitantes em determinadas patologias. Essas patologias, a equipe médica pode definir quais são, ou então pode não se enviar nenhum SMS para o médico, ok? Controle de acesso para o usuário, cada usuário tem o seu controle de acesso,
gráficos de evolução e normalidade, imagino que todos já entenderam bem como funciona. Utiliza qualquer tipo de tabela de referência, como eu disse, não há limitação, não há restrição, o médico pode utilizar a tabela que ele quiser, inclusive pode criar as tabelas que ele definir como normais e não utilizar tabelas de outros profissionais que já divulgaram por aí. As telas e laudos são 100% personalizáveis. Publicação automática na internet, não há intervenção nenhuma, ninguém tem que clicar em nenhum botão, ninguém tem que publicar manualmente esse laudo, o sistema publica automaticamente, manda os e-mails para o médico solicitante e paciente automaticamente. O centro de estudos online, como eu disse, pode ser um centro de estudos compartilhado com outras instituições, ok? Isso agregando bastante valor aos estudos científicos, aos estudos de caso. Bloqueio de registro automático, gravação de laudos em DVD, eventos e programação no C# embutida. Eu vou falar no final, porque isso está destinado a profissionais de TI, digamos assim, a programadores mesmo. Mas eu acho interessante dizer, porque um hospital que ainda tem a dúvida se vai ter autonomia completa nessa ferramenta, ele vai esclarecer essa dúvida agora. É claro que não é um recurso que qualquer pessoa vai usar, um médico não vai usar esse tipo de recurso, e nem é necessário. Esse recurso ele é disponibilizado para casos específicos mesmo. O médico fala, por exemplo, olha, eu quero que quando eu clicar aqui, esse valor calculado for acima de tanto, eu quero gravar esse laudo em formato PDF num banco de dados DBF, por exemplo. Ou seja, ultrapassa a barreira, qualquer barreira de limitação que possa existir. Não há limitação nenhuma e o sistema pode conversar com qualquer outro sistema e qualquer outro banco de dados, ok? Isso, como eu disse, mais destinado a profissionais de programação. Interação com o sistema de gestão, por exemplo, se já existe um sistema de gestão na clínica ou hospital, não é necessário a identificação dos pacientes. O sistema pode ser integrado a esse sistema de gestão e com um módulo chamado WorkSync, ele sincroniza os dados do agendamento daquele aparelho ou daquele médico. Então, só resta ao médico clicar no paciente que já foi sincronizado e vindo de outro sistema e clicar em laudos e começar a fazer o laudo, um processo bem automático. Os recursos que nós estamos finalizando agora são o uso em tablets, que esse já está aprovado e homologado, e o recurso de voz. Existe aí ainda algum costume por parte de alguns médicos que insistem em querer ditar, achando que esse é o melhor recurso. Melhor recurso não, que isso pode agregar numa observação ou coisa parecida. Então, a pedidos nós estamos investigando, mas eu preciso acrescentar que é muito provável que isso não vá ser acrescentado, a menos que alguma instituição fale, não, eu quero que acrescente. Então, nós vamos acrescentar e vai passar a fazer parte do sistema, mas eu tenho certeza que essa instituição, com um pouco de mais conhecimento na nossa aplicação, vai mudar de ideia e observar que o recurso de reconhecimento de voz fica subutilizado, ok? Bem, a tecnologia utilizada para desenvolvimento dessa ferramenta é o que há de mais moderno em linguagem de desenvolvimento da Microsoft. Se chama linguagem C# com Framework 4 e 4.5. É o que há de mais moderno, ou seja, não vai existir aquela situação, estou comprando uma ferramenta que foi desenvolvida numa tecnologia antiga ou ultrapassada. O que há de mais moderno nós estamos utilizando. Banco de dados, a mesma coisa, SQL 2005 até o 2012 ou Oracle. Se uma instituição tiver algum outro banco de dados e quiser utilizar, a nossa aplicação está aberta, entre aspas, para que seja feita essa customização. Customização é essa que tem que ser avaliada e implementada somente por nós, mas é possível ser feito também. Uma outra coisa legal é que é compatível com o Windows XP, o Windows 7, o Windows 8 e 8.1, ou seja, não é uma ferramenta
que daqui a pouco não roda com Windows 8 ou não roda com Windows 8.1, não. Já é homologada e já funciona com Windows 8.1, ou seja, o que há de mais moderno em tecnologia. Os pré-requisitos é um dual-core com 2 GB, o Word 2010 e leitor de PDF. É claro que quanto melhor a máquina, uma resposta melhor o médico vai ter, ok? Bem, as modalidades comerciais elas são 3. Licença definitiva. A clínica ou o médico compra o sistema, não tem mais nenhum tipo de compromisso. Ele adquiriu a licença definitiva, a licença perpétua da aplicação. Para viabilizar isso para clínicas de pequeno e médio porte, nós estamos fazendo uma licença anual. Ou seja, o médico ele pode optar por uma licença anual e ter 2 grandes benefícios. A atualização das versões que são gratuitas está no pacote anual dele e o suporte técnico que já está incluso também nas licenças anuais. Suporte técnico remoto, ok? Também para os pequenos lugares, as pequenas clínicas que fazem poucos exames podem comprar e pagar por quantidade de exame. A nossa intenção é pulverizar essa aplicação e como hoje ela já é uma aplicação estável, nós acreditamos que não haverá suporte técnico, não haverá, digamos assim, problema que inviabilize a comercialização na modalidade pré-pago. E nós só estamos investindo na modalidade pré-pago porque nós sabemos que os médicos que muitas vezes atendem seus consultórios, que fazem poucos exames, eles certamente atendem em outros hospitais, em outras instituições e conhecendo a nossa aplicação, eles podem levar essa aplicação para essas outras instituições. As garantias de satisfações de investimento, elas se dão em função de, se tiver algum médico, alguma clínica querendo fazer um test driver, ou conhecer a aplicação, basta agendar conosco que nós vamos liberar acesso aos nossos servidores e o médico pode utilizar a ferramenta na prática, ok? Apesar dos vídeos serem muito intuitivos, né, serem vídeos que realmente demonstram o sistema em funcionamento, se alguém ainda tiver interesse em conhecer, estamos à disposição. Uma outra, digamos assim, estratégia agressiva da nossa empresa é cobrir qualquer proposta de concorrente mesmo até 30 dias após a aquisição. É claro que nós estamos dizendo que nós cobrimos qualquer proposta do concorrente se comparado produtos similares. Nós não podemos comparar um produto como esse, por exemplo, com um sistema de texto, onde o médico tem lá um texto padrão e ele vai alterar. E esse sistema custa R$1.000, por exemplo, ou R$500. Nós não cobrimos, nós cobrimos as propostas de concorrentes de sistemas, no mínimo, semelhantes. É óbvio que não precisa ser igual, mas semelhantes, ok? Temos uma outra modalidade comercial que eu gostaria de citar, não está nesses slides, que é o trade-in. O trade-in, ele tem a função de pegar o médico que já acabou de adquirir uma ferramenta, acabou de adquirir um sistema, gostou da nossa aplicação, só que não tem como devolver o sistema que ele comprou. Então, nós pegamos esse sistema que ele comprou em forma de pagamento. Tá? Então, se ele gastou R$1.000 com o sistema de um concorrente, nós vamos oferecer os R$1.000 de desconto na nossa aplicação. Ou, se a nossa aplicação custar R$1.000 para ele, ele vai pagar, digamos assim, com esse sistema que ele acabou de adquirir. Isso está dentro da estratégia comercial da empresa, que é realmente colocar a nossa aplicação no mercado, seja para o pequeno médico, a média clínica ou o grande hospital. Ok? No mais, eu agradeço a atenção de todos, fico à disposição para esclarecer eventuais dúvidas. Os meus telefones de contato, como eu disse, já estão no slide inicial. Obrigado a todos.